Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os vídeos e agradecer, nós já estamos com 30.300 inscritos. Subindo. Vamos ver aqui o que já aconteceu. Esse aqui é o acumulado de chuva aqui do Brasil até o dia 8 de março. Como pode ver, esse primeiro tom aqui é de 1 a 25 milímetros. O segundo de 25 a 50 e esse tom laranja mais claro de 50 a 100 e 100 a 150. E o azul daqui para frente de 150 até 250 milímetros em alguns pontinhos aqui, bem aqui na área de Sorriso, Sinop, no Mato Grosso, onde realmente deu bastante transtorno em termos de chuva. De maneira geral, choveu razoavelmente bem em toda essa faixa aqui do Brasil. Com a anomalia que a gente vai ver se essa chuva foi dentro do padrão ou acima do padrão. Aqui nós temos o que? Anomalia nessa região aqui do norte, boa parte dele acima do normal, que é desse tom aqui de creme em direção ao azul, de normal acima da média. O laranja é abaixo da média. A região aqui do Mato Grosso com bastante chuva, principalmente a área central do estado, onde deu bastante transtorno para colheita e plantio. Aqui no Tocantins também, na parte centro-sul do Goiás. E aqui na parte de Minas, Espírito Santo, com chuvas normal abaixo da média, Rio de Janeiro normal acima, melhorou aqui em São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. A parte oeste continua ruim. Aqui no Acre, felizmente, diminuiu a chuva, o que é bom em relação ao problema que estávamos enfrentando. E aqui vamos ver agora a parte do radar. Vamos pegar aqui, vamos colocar a movimentação. Aqui nós temos pancadas de chuva agora durante a tarde, desde as 4 até agora, início da noite, na faixa leste, centro-leste do Mato Grosso do Sul, pegando até aqui os arredores de Campo Grande, mas pegando toda essa faixa leste aqui, divisa com São Paulo, Paraná. Aqui o norte do Paraná também, e partes de São Paulo também estão tendo chuva e trovada. Inclusive já pegou com alguma trovada forte aqui na grande São Paulo. Também aqui no Rio de Janeiro, algumas áreas com chuva, avança também nesse momento aqui em Minas Gerais, pegando até o norte de Minas, norte, noroeste e nordeste de Minas, algumas pancadas de chuva, pegando essa região que está precisando. Aqui até no extremo sul da Bahia, também em Teixeira de Freitas, pegando alguma chuva e trovada nesse momento. Pega aqui a região de Brasília, em Goiás. Vamos ver aqui, já o radar já não pega. Talvez apareça aqui a região de Porto Velho, entre o norte do Rondônia, sul do Amazonas. Pega a região ali de Manaus, com pancadas de chuva forte na região de Manaus. Vamos ver se vai pegar aqui na área de... E aqui na parte oeste do Acre. É uma pena que o Brasil ainda não esteja com radar em todo o seu território. Mas um dia vai estar. Aqui vamos para a previsão de hoje para amanhã. Como podem ver, o Amazonas continua com pancadas boas de chuva, a região de Manaus, pancadas fortes de chuva, mas todo o estado vai ter chuva. Atrapalha a agricultura aqui na parte da colheita no sul do estado. O Acre também vai ter algumas pancadas boas de chuva entre hoje à noite e decorrer da terça, assim como essa parte aqui do Peru, que depois vai acabar levando essa água lá para o Acre. A parte da selva peruana aqui já tem menos chuva, a não ser essa parte próxima ao Amazonas e na fronteira com a Colômbia. A Venezuela também tem bastante chuva na parte sul, o sul de Roraima, o resto do estado pouca chuva, alguma coisinha aqui no noroeste. O Pará, a chuva se concentra mais na metade norte, toda essa faixa aqui, desde a fronteira com as Guianas, Suriname, até aqui a divisa com o Mato Grosso do Sul e toda a divisa com o Amazonas, tem pancadas de chuva e trovada. Nessas áreas vermelha, marrom, é onde pode ser mais forte. Pegando aqui essa parte sul do Amapá, com boa chuva, uma boa chuva na Ilha do Marajó, litoral do Pará e aqui esse pedacinho do Maranhão. Toda essa parte aqui norte e nordeste do Pará vai ter chuva e trovada isolada. Nessa área aqui que pega seria o quê? O centro, sudeste e sul do Pará, pouca chuva. Muitas áreas poderão passar só com nebulosidade e uma pancada aqui ou ali mal distribuída. Assim como também a metade sul de Tocantins e a parte norte de Tocantins com pouca chuva, a metade sul com pancadas isoladas de chuva. Goiás também, muitas áreas de produção, tanto de Tocantins quanto principalmente de Goiás, podem passar com pouco ou nenhuma chuva nessa terça-feira, mas considerem com chance principalmente à tarde e noite. Aqui no Rondônia,
como pode ver, está acusando a chuva já aqui agora à noite, vai continuar amanhã também com períodos de melhora. Pancadas menos intensas na fronteira com a Bolívia. A Bolívia, a metade sul do país, pouca chuva, praticamente nada aqui próximo ao Paraguai, fronteira com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e aqui para cima tem mais chuva, pegando também aqui a região do Equador com pancadas fortes de chuva na área da cordilheira. Quando chega aqui no Mato Grosso, a metade norte continua com chuva, principalmente o noroeste do estado, a região aqui de Sinop, Sorriso, ainda tem umas pancadas boas de chuva, essa região aqui continua atrapalhando a colheita. Essa chuva concentra principalmente entre hoje à noite e amanhã à tarde e noite. De manhã talvez alguma pancada. Nesse ponto aqui, no nordeste e leste do estado, pode ter períodos maiores de melhora. Quem sabe facilite um pouco o plantio e também a colheita. E principalmente aqui a parte sul do estado, onde tem pancadas de chuva, mas mais isoladas, muitas áreas passando 100. Isso pode ajudar bastante na colheita. Não é o ideal, mas tem que tentar agilizar o plantio e colheita da soja e o plantio do milho safrinha. A mesma coisa aqui em Goiás, nessa região aqui. O Mato Grosso do Sul continua mais seco. A chuva está dando agora, essa que a gente viu no radar, está pegando essa região aqui do Mato Grosso. Uma boa parte está caindo hoje e talvez madrugada. Amanhã uma boa parte do estado pode passar com pouco ou nenhuma chuva. Principalmente a metade oeste, a metade sul e toda a fronteira com o Paraguai. Todo o Paraguai, se tiver chuva, é coisa bem isolada. Mantém também a tendência de chuvas isoladas aqui em São Paulo e Minas Gerais melhorou aqui na parte centro-norte de Minas, boa parte do Espírito Santo e aqui entre a Zona da Mata e o Rio de Janeiro. Isso aqui a gente vê agora no detalhe. Vamos ver aqui. Enquanto isso, deixa eu colocar. Então vamos aqui por agora para o sudeste mais localizado. No Espírito Santo tem pancadas de chuva desde a divisa com a Bahia até a divisa com o Rio de Janeiro. E vamos ter aí condições de pancadas de chuva pegando aqui a grande Vitória, que se eu não me engano, acho que ontem ou de ontem para hoje deu uma chuva forte na Grande Vitória. Corre esse risco de novo, de hoje para amanhã. Aqui também toda a divisa de Espírito Santo, Rio de Janeiro até quase São Paulo, pancadas fortes de chuva na região, acho que da Zona da Mata e o sul de Minas, na área da Mantiqueira. Assim como na região serrana do Rio, tem que ter atenção entre hoje à noite e decorrer da terça-feira, pode ter alguma chuva forte nessa área. Aqui nessa parte de São Paulo são chuvas bem irregulares, tanto hoje quanto amanhã, pancadas mal distribuídas. Num canto chove, no outro praticamente nada. Na Grande São Paulo já teve transtorno de hoje, a cota de hoje já foi estabelecida. Amanhã pode ser que haja novas pancadas fortes em algum ponto da Grande São Paulo, entre a tarde e a noite. Menos chance do que hoje. No Rio de Janeiro, na capital, algumas pancadas isoladas, a princípio não muito forte, mas forte na área serrana. Aqui na imagem de satélite a gente vê, ó, corredor de umidade entre o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, passando por Minas e Rio de Janeiro. Todos esses pontos vermelhos aqui no mapa é onde tem condições de chuva e trovada nesse momento. Desde aqui de alguns pontinhos de Santa Catarina até indo para o norte do Brasil. Não é o ideal, mas está ajudando. De hoje até quinta-feira teremos o quê? Bastante chuva entre Pará e Amazonas, sul do Roraima, voltando a ter chuva aqui na parte norte, Amapá com bastante chuva, as Guianas, o Suriname também, bastante chuva aqui no Marajó. Volta a ter um pouco mais de chuva nessa parte do Pará, divisa com Mato Grosso, que pode atrapalhar a parte de escoamento da safra, deixar as estradas continuam ruins. Aumenta a chuva também aqui no sul do Amazonas, nessa quarta e quinta-feira. No Acre, uma mesma coisa, no Rondônia aumenta um pouco também. Continua com chuva mais constante na metade norte do Mato Grosso e diminui ou continua com pouca chuva na parte sul, pegando Cuiabá, Cárceres, Sorriso, Sinop fica no limite, está mais para ter chuva nessas regiões. Aumenta um pouco aqui no leste do Mato Grosso também e aumenta em Tocantins. Nessa quarta e quinta-feira, pancadas em todo o estado. Volta a atrapalhar a colheita e também alguma coisa de plantio se tiver. E aqui na parte de Goiás também aumenta um pouco a chuva no geral. Mato Grosso do Sul fica mais com tempo bom nessa quarta e quinta-feira. Se tiver chuva, talvez alguma coisinha nessa faixa aqui, bem próxima ao Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Esses tons de verdes, o tom mais claro é chuva muito fraca, coisa de 1 a 5 milímetros. O verde mais escuro passa dos 5.
Os tons onde a chuva é mais representativa é os de laranja indo para o vermelho. Esses vermelho, marrom aqui é chuva bem volumosa. Tu vê que tem chuva volumosa aqui no Espírito Santo, entre Minas e Rio de Janeiro, nessa parte centro-norte de Minas, mas quando tu vem aqui em São Paulo, no geral é pouco, Mato Grosso do Sul muito pouco, Pantanal nos dois lados também é pouco, a Bolívia praticamente continua seca aqui na parte sul, o Paraguai continua com tempo seco, facilitando a colheita, e aqui a região do Peru volta a ter chuva na selva peruana, todos os países aqui de Venezuela, Colômbia, aumenta bem a chuva nesse canto aqui. Toda essa chuva aqui vai desaguar aqui para a bacia amazônica, que está agora no período de cheia. Na Bolívia, a chuva aumenta na parte centro-norte do país. E no centro-sul, a chuva fica bem pouca, facilitando para quem está na colheita aqui. Aqui o sudeste aumenta a condição de chuva na quarta e quinta-feira aqui em BH. No Triângulo Mineiro a chuva já vai diminuindo de intensidade. Essa parte de São Paulo são chuvas mais irregulares na quarta e quinta, muitas áreas passando 100. Aumenta a chuva aqui na área serrana do Rio, sul de Minas, Espírito Santo, quarta e quinta, tanto de hoje para amanhã, quanto quarta e quinta-feira. Nesse local aqui vai ter um bom volume de chuva nessas áreas. Preocupa um pouco as áreas de encosta, áreas de serra e esses pequenos rios com algum problema. Chance de alguma chuva mais forte na Grande Rio, principalmente no interior da Grande Rio. E para os próximos 10 dias, aumenta mais a chuva aqui em São Paulo, provavelmente do fim de semana para frente, pancadas mais fortes, pegando a Grande São Paulo também, deve voltar a ter algum risco de temporal lá por sexta ou fim de semana. E aqui no Rio, Espírito Santo e Minas também, toda essa região aqui continua com chuva relativamente constante e com volumes significativos. Pode vir que pode ser algum transtorno ao longo desse miolo de mês de março. É as águas de março fazendo jus à música e à realidade aqui dos 3 estados do Sudeste. Em termos de 15 dias, toda essa faixa aqui diminui, de marrom aqui, chuva abaixo da média, todo o Mato Grosso do Sul, vai reduzindo a chuva aqui no sul, sudoeste do Mato Grosso, boa parte de Rondônia, boa parte do Acre, oeste do Amazonas, a parte da selva peruana. Isso aqui é bom para dar uma diminuída no volume dos rios. Aqui facilita a colheita da safra de verão. Aqui continua com chuva ainda acima do normal, começando a melhorar nesse nordeste aqui do Mato Grosso. Mas ainda no miolo aqui pode atrasar um pouquinho o plantio da safra a safrinha de milho e a colheita da soja. Ainda tem que ficar um pouco atento nesses próximos 5, 10, 12 dias. Melhor aqui na parte sudeste do Pará, o Tocantins começa a diminuir a chuva, Goiás ainda continua com chuva mais frequente, ainda pode incomodar na colheita e no plantio da safrinha. Em São Paulo volta a diminuir a chuva, Mato Grosso do Sul facilitando bastante a colheita. Pode ter alguma chuva aqui no Paraguai do fim de semana para frente e continua com pouca chuva no centro-sul do Paraguai. Bom para a colheita e também para o plantio da safrinha de milho. Aqui São Paulo também diminui a chuva, assim como no sul de Minas e o sul do Rio de Janeiro. Nessa área aqui, entre um canal de umidade entre o Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas, parte do Rio Espírito Santo, pode ter ainda alguns episódios de chuva volumosa no decorrer dessa segunda quinzena de março. E aqui os próximos 46 dias. Vai reduzindo a chuva aqui em Rondônia, Acre, parte do Amazonas, reduz mais a chuva em boa parte do Mato Grosso, ainda com alguma chuva significativa aqui na metade noroeste do estado. Isso aqui vai ajudar a finalizar a colheita e, como vai ter ainda bastante umidade, a parte inicial da safrinha de milho, por enquanto, vai começar bem. Reduz a chuva aqui no Tocantins, dá uma boa reduzida na chuva aqui em Goiânia, ou seja, à medida que a gente for avançando para o final de abril, vai começando a transição da estação chuvosa para a estação seca. Mato Grosso preocupa. Continua insistindo agora em pouca chuva no Mato Grosso do Sul. Isso pode atrapalhar o bom desenvolvimento da fase inicial da safrinha de milho. São Paulo também, Triângulo Mineiro e partes do sul de Minas dá uma boa reduzida na chuva entre final de março, decorrer de abril. E aqui continua com chuva significativa aqui em Minas, Espírito Santo e parte do Rio. Aqui ainda pode ter alguma chuva forte entre março e parte de abril. Mas de maneira geral, começa aquela transição da estação chuvosa para a estação seca. E aqui no norte do país continua com chuva bem excessiva, tirando aqui o litoral do Pará e Maranhão, que continua com chuva abaixo do normal, bem abaixo até.
Em termos de temperatura, nessas áreas mais claras do mapa, onde faz mais frio, principalmente aqui no sul de Minas, aqui no Paraná, um pouquinho de frio no amanhecer dessa terça aqui no sul do Mato Grosso, entre talvez 16, 19 graus, aqui nessa parte de Goiás e Distrito Federal também entre 16 e 19, em várias áreas de Minas agradável, boa parte do norte, centro-oeste, Paraguai, boa parte da Bolívia, boa parte do Peru, os países vizinhos, aquele bafo normal, de 21 a 26 graus de mínima. Aqui no sudeste fica bem fresquinho, friozinho aqui na parte sul de Minas, a parte alta e fria. Nessas áreas aqui mais altas pode ter mínimas até abaixo de 10 graus pontualmente. Ali na região de Delfim Moreira, a área ali de Maria da Fé, nas baixadas lá pode chegar talvez a 7, 10 graus. Assim como na Serra da Mantiqueira em São Paulo, na região serrana do Rio, nessa área serrana aqui de São Paulo, na grande São Paulo, entre 14 e 17 graus, dependendo do local da cidade, uma noite bem fresquinha, assim como agradável também toda essa área aqui de São Paulo, entre 16 e 19 graus. Calor em toda a Baixada, todo o litoral paulista, entre 23 e 26 graus. Rio de Janeiro, de 21 a 23, bem fresquinho, até para o padrão do Rio. Vitória também fresquinho. Mais fresquinho aqui na área serrana do Espírito Santo. À tarde, aquele calor habitual, não muito acentuado, mais acentuado aqui no sudoeste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso do Sul, nessa região aqui de 32 a 35, pegando aqui essa parte da Bolívia, mais quente aqui no Paraguai e norte da Argentina, aqui de 35 a 38, calorão também aqui no extremo norte, nordeste de Roraima, 35 a 38, e na grande área aqui, dessa parte aqui do país, na faixa aí de 28 a 33 graus. Mais fresquinho aqui nessa região, onde tem mais chuva. Não passa muito de 26, 28. Isso a gente vai ver bem agora aqui, ó. Aqui a área de BH, Minas Gerais, nessa região aqui, de 25 a 28 graus. Fresquinho aqui na área serrana de Minas, área serrana do Rio, área serrana de São Paulo. Na capital paulista, de 26 a 28. Fresquinho aqui na área serrana do Espírito Santo. Mas a grosso modo aqui, poucos locais podem chegar ou passar dos 30. No Rio de Janeiro, fica entre 28 e 30 graus, tem muita nebulosidade, chuva e períodos de melhora. Para os próximos 10 dias, temperaturas normal abaixo da média em boa parte da região em função da nebulosidade e da instabilidade. E nos próximos 46 dias, normal acima da média em toda essa faixa aqui do país. Ficando mais friozinho aqui no Paraguai, Mato Grosso do Sul, indo em direção ao sul. Isso aqui já pode significar as primeiras entradas de massas de ar frio. A primeira friagem já pode acontecer entre final de março ou início de abril, de repente provocando algum friozinho um pouco mais forte que o normal nessa região aqui, entre final de março e início de abril, quem sabe a primeira friagem de leve, mas que para a época do ano não é muito comum. Então agradecer aqui o acompanhamento do canal, lembrando que agora vai ser o vídeo do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, depois vem o do Nordeste e depois do Cone Sul. Cone Sul onde a gente fala do oceano. Então, acompanhar o nosso canal, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho e compartilhar, valorizar o nosso canal. Obrigado a todos, voltamos na quinta-feira com outra previsão estendida. Segunda, quarta e sexta é o Peter mais relacionado a Santa Catarina. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.